Olha só, eu vou usar a arma do senhor Sepúlveda para vocês se tornarem PH Voxers depois. Meu caro amigo, eu repercuti aqui essa semana, tanto no PH Vox quanto no canal PH Araújo nos Estados Unidos, a questão envolvendo o Brasil, que na quinta-feira fez uma reunião extraordinária e foi repercutida pela BBC, tá, de Londres. E nessa reunião, o Brasil discutiu meios de auxiliar Cuba, que está à beira do colapso. Né? É outro tema que eu tenho falado bastante também, como Cuba está caminhando para uma queda vertiginosa. A população, em breve, já não terá meios normais, civilizados, vamos colocar assim, ou modernos, acho que modernos é a palavra correta, né, que geram conforto até para fazer a comida. Alguns lugares as pessoas já estão recorrendo à lenha. É civilizada a lenha, não é por isso que eu disse que me expressei mal, mas não é confortável. E Cuba está passando por uma situação onde o transporte público está sendo paralisado, postos de gasolina fechados, aviões já não conseguem entrar e sair de Cuba porque está faltando combustível, né, o querosene de aviação. Nós temos apagões constantes. Alguns lugares de Cuba está tendo energia elétrica por 2 ou 3 horas por dia e ninguém sinaliza que vai enviar petróleo. O Brasil está sinalizando que vai usar 2 a 3 ministérios para enviar remédios e comida nominalmente, mas quando questionado, o governo evita falar sobre. E no meio de tudo isso, né, temos aí uma visita futura, provavelmente no mês que vem, de Luiz Inácio Lula da Silva a Donald Trump. E essa visita vai acontecer aqui, né, no meu vizinho, a Casa Branca, vizinha aqui. E temos essa situação agora, onde, mais uma vez, o Brasil entra para tentar salvar os regimes ditatoriais aqui da região. E nós já temos casos da Venezuela, onde o Lula tentou se envolver, tomou um safanão em pessoa do Donald Trump. Nós temos a Nicarágua, nós temos Cuba, nós temos Honduras e tantos outros locais onde o Foro de São Paulo vai tentando ali, de alguma forma, sobreviver, colocando as suas garras no Brasil. Como que o senhor está enxergando tudo isso, meu caro amigo? Paulo, quem analisa o que a política dos Estados Unidos, primeiro com a questão da Venezuela e depois com a questão de Cuba, vê que há uma meta e vê que há uma lógica nessa atuação. Primeiro porque Cuba era o regime ditatorial intimamente ligado, umbilicalmente ligado ao regime venezuelano, e agora que o regime venezuelano começou a ser desmontado, nós vimos o papel dos cubanos, não só na guarda pessoal do Maduro, mas vimos em muitas instituições, em instituições militares, as famosas missões médicas e outras coisas mais, eles estavam colocados ali dentro de todas as estruturas de documentação e mais estruturas de tortura da Venezuela. Portanto, o regime de Cuba é um regime de malfeitores comunistas, é preciso não esquecer isso, e nós vemos que Cuba é também um símbolo da esquerda e da esquerda mais radical. A prova está aí, e a prova está de que a esquerda, que hoje está no poder no Brasil, é umbilicalmente também ligada a Cuba. Outro dia, eu contei aqui, estava procurando notícias a respeito de Cuba e caí na Cuba Vision. E estava a passar nada mais, nada menos do que uma entrevista do Frei Beto para Cuba, sobre as relações dele com
o Fidel Castro e o livro que ele escreveu com as entrevistas a Fidel Castro. E ali se via uma relação íntima. Os franceses usam a expressão tutoyer, né? Tratar de tu. Era a ligação mais próxima com o ditador responsável de muitas mortes e responsável de repressão, inclusive, a católicos. Muito bem. O Hugo Chávez também fez isso, o Maduro também fez isso, essa ligação com Cuba. E todo mundo dizia, nós demos aqui várias vezes, que a meta final, e nessa meta tem um papel muito grande o secretário de Estado Marco Rubio, ele mesmo descendente de cubanos, era acabar com o regime comunista de Cuba, o regime que se eternizava e que se eterniza sempre, aliás, o Marco Rubio vai lembrar isso no discurso dele, sempre sustentado por potências como a União Soviética, a Rússia Soviética, depois, ou seja, sempre sustentado por potências ou por países que financiavam a ditadura cubana. E nós sabemos as relações íntimas, mais uma vez, da esquerda brasileira, toda a guerrilha que houve no Brasil, todo o terrorismo que houve no Brasil, era altamente inspirado em Cuba. Toda a questão da Revolução da Nicarágua era uma revolução altamente inspirada na Revolução Cubana. Você sabe muito bem, está no seu livro, que a Revolução da Nicarágua tem um papel central depois na fundação do Foro de São Paulo. Ora, esse papel de Cuba é um papel que vai para além da questão política, da questão econômica, da questão estratégica, porque é um ponto avançado, por exemplo, para a Rússia Soviética era uma posição avançada para poder atingir os Estados Unidos, mas vai para além de tudo isso, há um papel simbólico de Cuba. Então, se a ditadura cubana for derrubada, nós teremos realmente uma mudança muito importante na esquerda mundial. E, nesse momento, você vê que há uma tentativa de um embargo de petróleo a Cuba para uma asfixia da ditadura cubana. Aqui eu vou lembrar uma coisa muito importante. A Venezuela mandava muito petróleo para Cuba e parte desse petróleo era vendido por Cuba em operações ilegais e de tráfico de petróleo sancionado com operadores ligados à Venezuela e Cuba. Isso é para ver o nível do que era a ditadura cubana, do que é a ditadura cubana. Então, neste momento, o que é que está acontecendo? Neste momento está acontecendo que a ditadura cubana está asfixiada e o México, da Sheinbaum, tenta, de todas as maneiras, continuar a dar petróleo para Cuba. Ela vai, anuncia que vai ajudar, depois recua, depois anuncia de novo. Enfim, é uma movimentação dúbia da Sheinbaum. E agora o Lula, que quer se mostrar como um interlocutor válido e credível dos Estados Unidos, agora ele não acha mais nada do que anunciar que quer ajudar Cuba. É claro que essa ajuda vai ser penteada como uma ajuda humanitária, mas, no fundo, é a tentativa do Lula de pôr o Brasil
para sustentar a ditadura cubana. Paulo, eu vou um pouquinho mais longe, já falei aqui um pouco demais, mas eu vou um pouco mais longe nisso aqui. Nós demos a semana passada toda a reunião e toda a retomada de estreitos laços do regime do Lula com o regime do Putin. E é muito curioso que essa ajuda venha anunciada praticamente depois, uns poucos dias depois dessa reunião. Por que é que eu digo isso? Porque a Rússia tem manifestado desagrado com o que aconteceu na Venezuela e tem mostrado o desejo de que as coisas não corram assim com Cuba e que os Estados Unidos não consigam abalar o regime cubano. Ora, nada melhor do que a Rússia usar o regime brasileiro para fazer isso. E, portanto, eu acho que há uma coordenação entre o Brasil e o regime do Putin, o Brasil do Lula e o regime do Putin, para anunciarem e enfrentarem essa situação que está sendo criada pelos Estados Unidos com desejos de que o regime cubano seja substituído por uma abertura política e por uma abertura das condições mínimas que um povo deve ter para viver, não é? Para sobreviver e para viver. Eu pergunto o seguinte, Paulo, e a soberania? Não são eles os cubanos resolver os seus próprios problemas, né, senhor Sepúlveda? Exatamente. Deixa os cubanos resolverem os seus próprios problemas. E essa posição, são tantas as notícias que aparecem que eu agora estou um pouco em dúvida quais foram os órgãos internacionais, creio que foram, não sei se foi o próprio The Economist ou foi algum outro assim. Eu lembro que conversei largamente com o Ivan a esse respeito. Um desses órgãos disse claramente o seguinte: olha, não se iludam, o Lula, ele sempre apoiou a ditadura venezuelana, sempre apoiou o regime ditatorial da Venezuela, que persegue adversários políticos, que fez tudo o que nós sabemos na Venezuela e que foi até apontado por órgãos como a ONU, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos da ONU. E também dizia o seguinte, que no fundo sempre houve uma cumplicidade muito grande entre o regime do Lula e o regime de Cuba. Bom, então, Paulo, essa posição agora é uma posição que acho que vai ter um impacto geopolítico e vai colocar o Brasil numa posição desvantajosa, claramente desvantajosa internacionalmente, e mais uma vez uma posição de confronto, de apoio a regimes ditatoriais e de confronto com o mundo, digamos, ocidental e o líder do mundo ocidental nesse sentido, que são os Estados Unidos. Vejo isso com muita preocupação mesmo. Muito bem, senhor Sepúlveda. E olha, o senhor citou uma fala do Marco Rubio, né? E eu separei essa fala, ela é curtinha, ela tem 10 segundos, mas é bem incisiva. Deixa eu colocar aqui na tela para o pessoal. Remember, this is a regime that has survived almost entirely on subsidies, first from the Soviet Union, then from Hugo Chavez, and now for the first time it has no subsidies coming in from anyone. Remember, this is... Pois é. E por que eu acho muito importante essa fala do Marco Rubio, senhor Sepúlveda? Pelo seguinte, ontem eu até comentei isso,
Ah, quando nós olhamos as atas do Foro de São Paulo, nós olhamos tudo que é produzido, as falas dos políticos e tudo mais, fala-se sempre o maldito embargo americano que deixa Cuba pobre, porque assim, todos os problemas de Cuba é o embargo americano. Só que pela primeira vez está acontecendo um embargo de verdade. E Cuba não está resistindo um mês, senhor Sepúlveda, com um embargo de verdade. Agora sim existe um embargo americano. E o regime está entrando em colapso. Então, tem alguma coisa nessa narrativa de 65 anos para justificar o fracasso comunista de Cuba, e que o Marco Rubio aponta muito bem aqui, que agora vem à tona. Quando o embargo foi ali aplicado de verdade, de fato, Cuba não está resistindo. Por quê? Os Estados Unidos simplesmente usou mecanismos para que nenhum país banque Cuba. E como isso agora não está acontecendo, né? Como Cuba não consegue parasitar, porque o regime comunista cubano é um parasita, tá? E um parasita precisa de um hospedeiro. E como não há hospedeiro agora para o regime comunista de Cuba, ele está definhando, né? Nesse meio, óbvio que o povo cubano também está pagando um pouco dessa conta, o que não é bom, mas o que o governo americano está fazendo é criando uma situação para que o regime não resista a um levante popular, né? De maneira clara, é isso que está acontecendo. O senhor fala, né, senhor Sepúlveda, do papel que Cuba tem em todo o processo revolucionário, né? Isso é uma das coisas mais importantes. Nesse livro aqui, que é o nosso presente de hoje, A Queda da Democracia no Brasil, eu tenho pelo menos 4 artigos aqui dedicados a Cuba. Tem um aqui que é um dos, talvez, eu acho que está entre os textos mais, 3 dos textos mais importantes que eu já escrevi. Eu tenho mais de 150 crônicas escritas, né? Último ano eu escrevi pouco, isso está me fazendo muita falta, inclusive, voltar a escrever com mais qualidade, né? Preciso de um pouco mais de tempo. E tem um texto aqui, tá na página 69. Eu só não vou ler ele aqui no programa, porque vai acabar tomando muito tempo. A gente tem o Marco Rubio para ouvir. Mas quem tem esse livro, vá na página 69 e leia o artigo Cuba, a Espada da Revolução. Porque ali eu vou trazendo toda uma estrutura, meu amigo, mostrando a importância de Cuba, além, né, só da cabeça de ponte. Porque Cuba é reverenciada pela Rússia, é reverenciada pelo Brasil, é reverenciada pelas esquerdas, pelo próprio Xi Jinping. E o que significa isso? O que significa Vladimir Putin levar o ditador cubano no meio da guerra da Ucrânia, onde ele está fazendo uma infiltração na direita do mundo inteiro, e inaugurar uma estátua de Fidel Castro numa praça de Moscou, né? Qual o significado disso? Entender que Cuba ela é um marco não somente territorial para os revolucionários, mas Cuba representa a Meca da revolução no Ocidente. A reverência que se tem aos Castro é algo que ultrapassa a lógica e a razão. E isso vai afundando diversas gerações já. Nós temos aí 4 gerações já de pessoas formadas idolatrando o regime cubano. E quando eu falo pessoas, não é só o cidadão comum, eu, você, o universitário, não. Nós estamos falando de políticos, de líderes ditatoriais. Tá? Fidel Castro, ele é, de certa forma, uma inspiração até para ditadores atuais como Xi Jinping, como Vladimir Putin, isso dito por eles. E nesse artigo, senhor Sepúlveda, eu falo sobre isso, né? Cuba, a espada da revolução. Então, eu acho que é algo que a gente precisa ter uma compreensão. Às vezes, a gente cai naquele estereótipo do espantalho dialético, né? Ah, não, é Cuba, não, passa fome, mais médico. Não, Cuba é muito mais do que isso para o ambiente revolucionário. E a queda de Cuba, e quando a gente fala queda de Cuba, obviamente, é do Partido Comunista Cubano e do regime que lá está, significa algo muito mais profundo nesse... Vai ser um chacoalhão daqueles, tá? Vai ser um choque de placas tectônicas gigantesco
nessa nova ordenação global, que eu estou até mudando a palavra para a gente não ganhar flag aqui, né, do YouTube, nessa nova organização do mundo que está sendo promovida nesse início de século, meu caro. É isso, Sr. Sepúlveda. Pois não, meu caro. Paulo, quando você agora estava começando essa intervenção, eu me lembrei da cena que está até fotografada, digamos, no seu livro sobre o Foro de São Paulo, que é a ida do Dias-Canel, do ditador Dias-Canel, à Rússia para inaugurar a estátua do Fidel Castro. Aquilo é um momento histórico, é um momento simbólico. E portanto, vê-se a importância que Cuba tem, e você diz muito bem, que raio de cerco é que havia dos Estados Unidos, de embargo que havia dos Estados Unidos, que a Rússia Soviética, a Venezuela, o México, todos esses conseguiam sustentar Cuba. Qual era o embargo, então, que havia? Não havia um embargo. O que eles querem disfarçar é o que é a natureza do regime comunista. E isso é que eles querem disfarçar. Mas, Paulo, eu acho que foi muito bom lembrar esse fato do Dias-Canel na Rússia, porque foi aquilo que eu disse lá atrás. Existe uma dimensão simbólica para a esquerda do mundo inteiro, se a ditadura cubana cair. Pois é. Olha, Sr. Sepúlveda, tem uma pessoa... Aqui tem uma pessoa que diz assim, placas tectônicas é comigo, que eu sou da geofísica. Bom demais, bom demais. A Dione, a senhora Dione Fontoura. Muito bom, senhora Dione, é isso daí. Olha, tem uma outra pessoa aqui, senhor Sepúlveda, que está assistindo o programa, um tal de Ivan Kleber, não sei se o senhor conhece. Já ouvi falar desse cara. Eu já ouvi falar. Ele parece um trabalho excelente de jornalismo. É um cara que usa boina, parece, né? Ele tá assistindo aqui o programa e ele mandou uma imagem para contribuir aqui com algo que o senhor disse sobre o Lula. Essa imagem que o Ivan acabou de me enviar, olha só. Abre aspas aqui para o Thomas Mills, colunista da DW, né? Que Deutsche Welle. É isso, a Deutsche Welle, né? Que é da Alemanha. Lula critica a interferência dos Estados Unidos em Cuba e na Venezuela, mas ele sempre tolerou que a democracia nesses países fosse pisoteada. Pronto. Tá aí. Lula já não engana nem os alemães, né, senhor Sepúlveda? Essa era a frase que eu queria tentar me lembrar e agradeço ao Ivan ter mandado. E vejam, portanto, na Deutsche Welle tá isso aí. Ou seja, essa percepção vai se difundindo cada vez mais.